Onde é que tá compartilhar? Agora eu não sei onde é que tá. Agora achei. Glória a Deus. Aleluia.
Glória a Deus. Irmão, por enquanto só entrou duas pessoas, tá? São 20 horas aí. Não vou dar início, aguardar mais. Aguardar o quê? É uns mais 5 minutos para aguardar aí, tá certo? E aí a gente dá início ao nosso seminário. Aguarda aqui 5 minutos. Se sai, tem como sair alguma coisa aqui. Alguém tá me ouvindo aí? Vocês estão me ouvindo? Tá saindo um áudio aí? Vou abrir aqui o áudio de vocês aqui. Pera aí. Tá saindo aí? Pronto, Jordão. Obrigado aí. Valeu. Então aqui é bem alto. Aqui o bar é logo aqui na frente. Aí o som sai. Fechei a janela. Fechei a porta aqui para o som não sair muito. A irmã Luzia não tá conseguindo. Entrou a irmã Luzia. Ela mandou uma mensagem aqui, apagou. Amém, irmão? Vamos iniciar o nosso seminário sobre destronando fortalezas. Quando a gente fala de mundo espiritual, foi uma grande dificuldade para realizar esse seminário. Eu tentei refazer, tentei cancelar, cancelei, mas eu acho que tem que bater em retirada é o inimigo. Ele não pode, porque quando se trata de almas, de vidas, a gente sabe que a gente está mexendo no mundo espiritual. Então, o inimigo tentou de várias formas para que esse seminário não acontecesse, ainda mais que é um seminário totalmente gratuito e a gente aqui está querendo passar informações sobre o que nós vivemos nos últimos dias, né, sobre o mundo espiritual. E o mundo espiritual, irmão, é real. Vamos fazer uma oração, tá? Para que o Senhor possa ministrar o coração de todos aqueles que estão aí no online. Eu espero que eu quero ser um canal de Deus aí nessa noite, que ele cresça e eu diminua. Vamos orar, Senhor amado e eterno Deus, em nome de Jesus, Pai. Me usa nessa forma, Senhor. Me usa nessa live, que o Senhor possa ter a liberdade de falar, de nos instruir, de revelar as coisas ocultas, escondidas, que são reveladas aos teus pequeninos. Senhor, que o Senhor possa abrir as janelas do céu
que o Senhor possa desatar, Senhor, tudo aquilo que estiver amarrado, toda a ferramenta que foi preparada para que esse seminário não acontecesse. Que o Senhor possa, meu Pai, nesta noite trazer libertação, cura, restauração, batismo com o Espírito Santo. Que o Senhor tenha liberdade e que o Senhor ache uma terra fértil, um coração disposto para receber a semente da tua palavra. Que o Senhor possa agir de uma forma extraordinária e sobrenatural. Que o Senhor possa nos usar nesta noite, Senhor, como canal de bênção para a vida daqueles que ouvem, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Eu sei, meu Pai, que no mundo espiritual há anjos, há patente de anjos agora trabalhando ao nosso favor. Senhor, eu te peço agora que cubra a minha família debaixo do teu sangue. Senhor, nós vamos agora guerrear, vamos ministrar a tua palavra. Senhor, que o Senhor nos cubra, nos revista de toda a armadura agora, Senhor. Que o Senhor possa, meu Pai, agora colocar o capacete, a couraça, colocar as sandálias do Evangelho, colocar, Senhor, o cinto, a espada, o escudo, para que nós possamos estar prontos, Senhor, para esta batalha. Senhor, eu te peço agora, cobre a minha esposa, cobre a Elizabeth, me cobre, Senhor, debaixo do teu sangue, vai quebrando toda a retaliação do inimigo, toda seta, todo dardo inflamado do inimigo, Senhor, na mente, no corpo, na alma, vai destronando, Senhor, toda obra maligna, todo projeto do inimigo, toda a estratégia dele, Senhor, para que o teu povo não venha receber o teu conhecimento. Senhor, cobre agora cada um deles que estão agora aí na sua casa. Senhor, acampa anjos agora na casa de cada um agora, Senhor. Vai enviando, Senhor, provisão, vai enviando proteção, vai agora, meu Pai, quebrando toda a fortaleza do inimigo sobre a vida deles. Que o Senhor possa, meu Pai, agora, Senhor, liberar, Senhor, uma palavra que possa mudar não só a história deles, Senhor, mas mudar tudo aquilo, toda a palavra de maldição que foi liberada sobre a vida deles, que venha cair por terra agora, em nome de Jesus. E todos digam amém, amém. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Vamos falar hoje sobre, baseado em Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 5, passagem sobre o endemoniado de Gadareno. Abram aí Marcos capítulo 5. Eu vou ler aqui, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo de número 9, até o versículo 13, tá? E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia Jesus: Sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Jesus perguntou. Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome,
porque somos muitos. E rogaram-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000 porcos, e afundou-se no mar. Amém? Quando a gente fala de mundo espiritual, a pessoa que é natural, ela não consegue compreender as coisas de Deus. Então, se você nessa noite, você vai encontrar um desconforto, tá? Já vou logo ser sincero para você. Vai encontrar um desconforto em tudo que será ministrado aqui nesta noite. Porque quando a gente fala do mundo espiritual, fala de libertação, de batalha espiritual, não é só uma guerra contra os demônios, é uma guerra contra a nossa carne. E quando a gente fala de mundo espiritual, nós que somos da igreja, nós fomos ensinados que quando se trata da salvação, que Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, achamos que tudo acabou, né? Que a morte da cruz nos isentou de todo pecado, nos isentou de enfermidades. E por que nós vemos crentes ainda enfermos, crentes ainda no pecado? Por que que a palavra de Isaías não tem se cumprido na vida de muita gente? Porque seja um homem, todo homem mentiroso e a palavra verdadeira. Se Isaías diz que ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas aflições, por que que muitos crentes ainda estão enfrentando batalhas, e eu falo batalhas da carne, ainda estão na carne, porque precisa de libertação. Certa feita eu falei num vídeo, eu disse que a salvação, ela está ligada com a libertação. Não pode alguém ser salvo se não for liberto. Eh, eu vejo, eh, eu vejo muitos teólogos estudando Armínio, Calvino, né, e fala assim: "A salvação já foi garantida". Mas o que é que Jesus fala sobre isso? Quando o apóstolo Paulo diz em Romanos 8 que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Pronto, aqui já ele já está me dando uma condição. A condenação não vem para aqueles que não andam na carne. A condenação não vai acontecer para aqueles que não andam na carne, mas a condenação há para aqueles que andam na carne. A condenação não vem para aqueles que andam no Espírito. Então, todo aquele que anda no Espírito, ele não vive debaixo do jugo do pecado, porque ele nasceu de Deus, tá? Ele nasceu da água e do Espírito. Então, não pode uma pessoa que nasceu de Deus viver na prática do pecado. Não pode. Ela pode até errar, pode até pecar, mas viver na prática, ela não consegue. E aí nós vamos falar que o pecado ele abre legalidades, tá? Assim como Jesus fala assim, ó, eis que estou à porta e bato. O que é que Jesus está dizendo? Abra a legalidade para eu entrar. O mundo espiritual ele trabalha com leis. O diabo ele só entra na sua vida se você abrir porta para ele. A mesma coisa é Deus. Deus está batendo na porta do seu coração. E se você der legalidade para Deus, Deus vai entrar, vai fazer morada em você. A mesma coisa
os espíritos imundos, anjos caídos. Eles precisam de uma porta para entrar. E voltando para esse assunto de Marcos 5, preste atenção que quando Jesus pisa em Gadara, não foi o homem que foi atrás, o gadareno, foi os demônios que foi atrás de Jesus. Porque demônio, ele conhece a autoridade. Ele se submete à autoridade. E a autoridade, eu vou dizer uma coisa para você que você vai se escandalizar. O nome de Jesus não é suficiente para algumas pessoas. Pode vir um endemoniado aqui, algumas pessoas podem expulsar e outras não vão conseguir. Por quê? Porque demônio ele respeita santidade. Quer ver? Pai nosso, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. O nome de Jesus é santificado na sua boca? Porque se o nome de Jesus é santificado na sua boca, você vai ter autoridade para expulsar qualquer tipo de entidade que trabalha contra a tua vida. Entende? Então preste atenção aqui, ó. Quando Jesus entra, o demônio vai atrás dele e diz assim: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Voltando a esse assunto sobre autoridade, e que o nome de Jesus às vezes não é suficiente na boca de alguns crentes e de alguns líderes que não conseguem expulsar. Sabe por quê? Porque lembra de Atos capítulo 19? Abram aí Atos 19. Atos 19, capítulo de número 15 e 17. Eu já abri aqui, ó. Olha o que diz aqui. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Irmãos, não brinque com o mundo espiritual. As entidades sabem quem é eu e você no mundo espiritual. E saltando nele um homem que tinha um espírito maligno, assenhoreando-se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos e fugindo daquela casa. Então, o demônio sabia que ele estava tentando expulsar, mas não tinha uma vida de santidade. Ele não tinha uma vida conforme a palavra de Deus. Ele não era um crente verdadeiro. Ele não tinha autoridade para expulsar demônio. O nome de Jesus não foi suficiente. Aí vamos ver aqui que viu Jesus ao longe, foi o demônio que viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Irmão, demônio adorando. Foi o demônio que adorou aqui. Olha aqui, ó. Versículo de número, volte aí, Marcos 5. Foi o demônio que adorou, não foi o homem. O homem estava possuído de demônio. Olha o que diz aqui, versículo de número 6. E quando ouviu Jesus ao longe, correu e a adorou, e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Foi o demônio que adorou Jesus. Sabe por quê? Porque tem muita espírito de engano dentro da igreja, gente que está adorando ali, mas é demônio. E hoje a igreja precisa de discernimento espiritual para entender os espíritos. E o apóstolo João vai dizer: provai os espíritos se são de Deus. Porque há o espírito do erro e há o espírito de Deus. Então, ó, e quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Lembra de Atos capítulo 16? Quando o apóstolo Paulo está ali naquela cidade de Tiatira, e aquela menina com espírito de engano diz assim: esse que está aí é servo do Deus Altíssimo e anuncia o caminho da salvação. Elogiando Paulo. Ela estava falando ali uma mentira? Não. Estava falando uma verdade.
Mas o diabo, sabe o que ele faz? Ele fala uma verdade com intenção maligna. A intenção, ele fala uma verdade, mas por trás da verdade tem uma intenção maligna ali. E Paulo não discerniu na primeira vez, Paulo não discerniu na segunda vez, na terceira vez, quando Paulo passou, Paulo entendeu, porque ela estava querendo criar uma contenda ali no meio dos romanos, porque Paulo vinha trazer uma doutrina de onde aquela cidade era uma cidade pagã. Eles serviam a Diana, a deusa Diana, né? A deusa da prosperidade, a deusa da fertilidade. Então, o diabo, ele mostra uma verdade com a intenção maligna. Quer ver? Vou dar um exemplo. Quando uma pessoa fala assim, você faz uma coisa de errado, fala, pô, esse cara é abençoado. Ele não está dizendo que você é abençoado. Ele está, em outras palavras, entendeu? Ele está causando uma crítica em você. Então vamos lá. Gênesis capítulo de número 3. Gênesis capítulo de número 3. Olha o que diz aqui. A serpente fala para Eva. Então a serpente disse à mulher, nós vamos no versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus diz? Não comereis de toda árvore do jardim? Interrogação, pergunta. E disse a mulher, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comerei deles, nem nele tocareis para que não morrais. Aí a serpente disse, você não vai morrer. Sabe qual é o objetivo de Satanás? É colocar influência, é distorcer o que o Senhor Deus já decretou sobre a minha sobre a sua vida. Num seminário desse de batalha espiritual, sabe o que acontece? As pessoas vão tentar seus argumentos, né? Mas o diabo, ele é especialista em distorcer a palavra para trazer um conforto para a nossa carne. Então, o diabo distorceu a palavra aqui, eles caíram. Por quê? Porque o diabo, pecado não é nada mais do que uma influência do diabo. O apóstolo João diz que Deus não tem pecado. Deus é luz e nele não há trevas alguma. Vamos ver aqui, ó. Precisamos saber, precisamos perceber a intenção do Espírito. O Espírito que eu falo é nosso espírito humano, é os espíritos que atuam, né? Precisamos entender a intenção do Espírito. Isso é discernimento. Precisamos saber que nem sempre uma verdade dita por um espírito, precisamos conhecer a sua intenção dita, ok? Isso é discernimento espiritual. Verso 7, sabe o que o demônio falou para Jesus em Marcos 5? Não me atormente. Sabe por quê? Porque quando nós reconhecemos a nossa identidade em Cristo, é nós que vamos atormentar o diabo. É quando nós pisarmos, o inimigo, ele não vai conseguir. Se ele tiver escondido na igreja, e se tiver alguém mesmo que está no centro da vontade de Deus, o inimigo não vai conseguir, ele vai querer se manifestar na hora. Ele não vai conseguir se esconder, ele vai sair. E aí é a hora do servo e da serva de Deus estar preparado para expulsar esse espírito imundo.
E veja que Jesus aqui, ele não quer conversar com o diabo, com os demônios, tá? Jesus aqui, ele faz uma pergunta: quem, qual é o seu nome? E ele diz aqui: Legião é o meu nome, porque somos muito. Então, o que é uma legião? Nada mais é que quase 6.000 demônios dentro de uma pessoa. Porque os demônios, ele quer um corpo para habitar, para morar, entendeu? Como o Espírito Santo quer habitar em nós, o demônio também ele procura um corpo para ficar, para habitar, tá? Então, Jesus aqui, ele quis esclarecer para a gente que, que essa legião aqui tinha 6.000 demônios. Jesus queria nos mostrar sobre patentes espirituais demoníacas, principado, potestade, dominadores, tá? Você sabe que um principado, ele rege um país. Tem um principado que atua em países. Tem potestade que atua em estados. Tem hostes e dominadores que atuam em bairros, em ruas. Então, nós fomos convocados para desfazer as obras do diabo também. Jesus vai falar sobre o propósito da sua missão em Isaías 61. Abram aí Isaías 61. Olha o que Jesus fala. Isaías 61. Isso aqui não estava nem escrito, mas é o Senhor que nos conduz. Isaías 61, olha o que Jesus fala. Ele vai falar, né, no Novo Testamento. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Então, o propósito de Jesus é trazer libertação, restauração, é quebrantar os contritos de coração, é pregar boas novas aos mansos, tá? Então você vê que há pessoas específicas na missão de Jesus. Quer ver uma coisa que a gente precisa anotar aqui, que essa legião é um demônio territorial. Um demônio territorial. Como eu falei aqui, existe principado e potestade que atuam em regiões. Quer ver? Versículo de número, onde é que está? 10. Olha o que diz aqui. Marcos 5, versículo de número 10. E andavam ali, pastando no monte, ou rogaram-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Então os demônios não queriam sair daquele território, daquela cidade. Eles queriam ficar naquela província, porque aquele povo estava sobre o jugo deles. E aí o que é que ele pediu para Jesus? Manda-nos aos porcos, porque eles querem habitar tanto em animal como em ser humano. Então Jesus permite que isso acontecesse, só que os porcos se precipitaram, né, no penhasco, morreram ali no penhasco. Então há demônios territoriais, tá? Então o que é uma legião? É uma hoste espiritual do mal, é uma força espiritual do mal. Você vê que esse homem, ele não conseguia, o povo não conseguia prender ele, colocar em cadeias. Por quê? Porque os 6.000 demônios, imagine 6.000 demônios num homem, arrancando correntes, não prendendo eles em cadeias e eles se saltando. Uma força descomunal, não é isso? Então, vamos lá. Eu quero que você entenda que a palavra espírito, no grego,
quer dizer corrente de ar e sopro de vento. Espírito quer dizer corrente de ar e sopro de vento. Lembra quando Deus fez o homem do pó da terra? O que é que ele fez? Ele soprou sobre as narinas do homem. E o homem se tornou alma vivente. Quando os discípulos receberam o Espírito Santo, lá em João, capítulo 20, se eu não me engano, o que é que Jesus vai dizer? Ele assopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Em Ezequiel, capítulo 37, Ezequiel profetiza dizendo: vento dos quatro espíritos sopra sobre esses, né? E aí o espírito entrou naqueles corpos e se tornou um grande exército. Então, vento na Bíblia está falando de espírito. Antes de Jesus chegar em Gadara, se levantou uma grande tempestade. Não é isso? Uma tempestade se levantou. E aquela tempestade ali não foi uma tempestade natural. Tá? Aquela tempestade ali foi um propósito maligno para que Jesus não chegasse naquela região, naquele território. Então, muitas das vezes, o inimigo ele trabalha para que não haja libertação na vida de muitas pessoas e nós precisamos estar com a nosso discernimento, nossos olhos espirituais abertos, porque é vidas que serão libertas. Então, é, espírito, vento fala de espírito. E espírito, qual é a função do espírito? Qual é a função do espírito? É reger a nossa alma, tá? É reger a nossa alma. Deus colocou um espírito em nós, um espírito para reger a nossa alma. É o espírito que governa a nossa alma. Como dizia o grande chinês, aquele Watmanir, esse livro é maravilhoso, O Homem Espiritual. Ele diz que o espírito é que tem que reger a nossa alma, é que tem um domínio sobre a nossa alma. Quando o homem peca, quando o homem cai no jardim do Éden, o espírito dele morre. Então a alma governa o corpo do homem. Por isso que o homem é chamado de carnal, porque não é o espírito que está, não é a alma que está se submetendo ao espírito, tá? O espírito está destituído da alma. Então, quando Jesus vem, morre na cruz, Jesus é chamado de espírito vivificante. Então, Jesus ele tem um objetivo de vivificar o nosso espírito. E aí ele nos dá o Espírito Santo para fazer essa obra do novo nascimento, entendeu? Do novo nascimento, aplicar a obra da cruz dentro de nós. Então, o que é libertação? Libertação, né, é nada mais do que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Essa foi a doutrina de Cristo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. E aí, ó, porque a alma precisa se submeter ao espírito. Então, é o espírito que influencia a alma, não é a alma que influencia o espírito. Jesus vai falar isso em Lucas capítulo 9, versículo 55. Olha o que diz Lucas capítulo 9, versículo 55. Quem que está abrindo aí? Pronto. Lucas capítulo 9, versículo 55. Pode deixar aí, quem quiser botar a palavra aí, pode botar, viu? Lucas capítulo 9, versículo 55. Diz assim: olha o que Jesus fala para Tiago e João. Tiago e João. Vendo que os samaritanos não receberam Jesus na pousada, Tiago e João ficou indignado. Sabe o que eles dizem? Senhor, queres que, digamos que desça fogo do céu e consuma todos eles, como Elias também fez? Sabe o que Jesus respondeu para eles? Versículo 55. Voltando, porém, repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois.
Então, havia uma influência ali no coração de Tiago e João que não era de Deus. Mesmo conhecendo a palavra, porque Elias fez fogo cair do céu e consumiu os profetas de Baal. Mas ali era profeta de Baal, tá? Esses aqui eram samaritanos. E aí, olha o que Jesus diz aqui: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Então, que espírito sois? Jesus falou para Tiago e João, que andava com ele, que estava andando com ele, que ouvia os ensinamentos de Jesus. Pronto, aqui, ó. Quem está vendo aí? Porque o Filho do Homem não veio destruir as almas do homem, mas salvá-las. Versículo de número 55. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois. Tá? Então, eles estavam debaixo de uma influência maligna. Não era do Espírito de Deus, tá? Porque o Espírito de Deus não veio destruir as almas, pelo contrário, veio libertá-las e salvá-las. Então, olha o que Jesus vai falar. Olha o que Jesus fala em Mateus 16. Abram aí Mateus 16. Quem pode abrir aí Mateus 16, versículo de número 17. Jesus respondendo disse-lhe, e Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Então não foi a carne de Pedro que estava revelando, nem o sangue, foi o Pai que estava revelando a Pedro quem era Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, veja aí o versículo de número 21 e 22. Desce aí um pouquinho. Isso. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Desce um pouquinho aí. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Oxe, Pedro foi usado por Deus agora, nesse instante. Agora já deu lugar ao diabo. Agora, porque ele não entende, porque foi o diabo que ali influenciou Pedro. Foi o diabo que usou a boca de Pedro. E você vê que Jesus não fala falando o nome de Pedro. Jesus não diz para trás de mim, Pedro. Jesus fala para trás de mim, Satanás. Jesus está dizendo: Satanás está aí, viu, Pedro? Tentando te influenciar, tentando desconstruir o propósito que o meu pai estabeleceu. O diabo, você não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas. Esse era o propósito, ok? Pode voltar aí a tela normal. Então, o que é que o diabo faz? O que é que o diabo fez com Pedro? Ele soprou na mente. Quem já ouviu essa essa frase popular? O diabo está soprando, e é verdade, isso é uma grande verdade. O diabo sopra na mente para nos tornar homem cativo e submeter às suas práticas carnais. É isso que o diabo faz. Ele quer que a gente se submeta, né, às coisas que não são de Deus. Aí muita gente fala assim: ah, você está muito religioso ou você está
fanático demais. É melhor ficar fanático e não ir para o inferno do que não ser fanático e descer diretamente às profundezas do inferno. Você concorda? Eu prefiro, né, ficar com uma palavra. Quando você diz que uma pessoa está orando demais, que uma pessoa está jejuando demais, está buscando demais, significa que você está sendo usado pelo diabo. Lembra de Marta? Marta estava fazendo as coisas em casa, Maria estava fazendo o quê? Aos pés de Jesus, querendo ouvir a palavra. Ô Senhor, eu tenho muita coisa para fazer aqui. Marta está. Chama Marta. Ô Maria, ô Marta, Maria escolheu a melhor parte, a boa parte. Você está atarefada demais com as coisas da terra, as coisas naturais, né? Então, a gente precisa compreender que nós não somos desse mundo, certo? Que nós somos homens e mulheres espirituais. Nós temos uma carne, certo? E essa carne vai descer ao pó. Não é nem essa carne que vai entrar no reino de Deus, porque o nosso corpo será glorificado, o mesmo corpo de Jesus. Então, essa carne do pecado não vai entrar. Ok? Então, vamos aqui, ó. 1 Reis 19. 1 Reis 19, mais sobre discernimento espiritual. Olha o que diz 1 Reis 19. Falar de Elias. Deixa eu beber um pouco de água aí. 1 Reis 19. Pronto. É aí mesmo. Versículo 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: assim me façam os deuses. Ó, irmão, entenda aqui o mundo espiritual. Olha como acontece o mundo espiritual. Quem é Jezabel? Uma sacerdotisa de Baal, uma feiticeira, uma mulher que adorava a demônios, entendeu? E o que é que ela fez aqui? Mandou um mensageiro para Elias, dizendo: de certo que amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Então amaldiçoou Elias, liberou uma palavra de morte para Elias. Olha o que o texto diz. O que vendo ele se levantou e para escapar com vidas e foi chegando a Beceba, que é de Judá, e deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminhou de um dia, pode descer um pouquinho? Caminhou de um dia, foi assentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Olha o que uma palavra diabólica faz. Pode deixar aí. Uma palavra diabólica faz. A palavra que foi liberada da boca de Jezabel, que o mensageiro levou para Elias, levou Elias de uma profunda depressão. Aí tem gente que fala assim: a depressão é algo que não é espiritual. Tem depressão que é física, né? Que é alimento, que às vezes é falta de alimento. Mas eu sei, porque eu passei por uma depressão profunda, síndrome do pânico, transtorno bipolar. Já já eu vou contar um pouquinho sobre esse testemunho. Então, o que é isso aqui? Como é que Elias, um profeta que desafiou os 450 profetas de Baal, fez fogo descer do céu e agora está numa depressão? Não, irmão, um homem que demonstrou uma fé poderosa, fez o céu se trancar e não descer chuva, e agora esse profeta está em uma profunda depressão, vai para o deserto, depois ele entra numa caverna. Vamos continuar lendo. Aí aparece um anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. O anjo do Senhor tornou a segunda vez. Por quê?
O anjo deu comida a ele, ele não se levantou, deitou de novo. Aí o anjo tornou a segunda vez, tocou Elias, disse: Levanta-te, come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ó, ele se levantou 40 dias, ele caminhou em 40 noites, mas depois caiu na depressão de novo. Olha como a depressão é coisa séria. Ele se levantou, mas depois ele voltou de novo para a caverna. Entrou na caverna agora e passou ali a noite. E eis. Quem está me ouvindo aí? Vocês estão me ouvindo aí? Caiu aqui o microfone. E entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio e lhe disse: Aqui já não é mais um anjo, viu? Se o anjo não resolveu, viu, Silvano? Se o anjo não resolveu, agora quem vai resolver é Deus. Deus agora vai ter um particular com ele. Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Olha o vitimismo, pessoas que é vitimista. Pelo amor de Deus, vamos se libertar disso, viu? Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei a buscar minha vida para me tirarem. Desce um pouquinho aí. Aí Deus lhe disse: sai para fora. Ponte nesse monte perante o Senhor. Irmão, Deus não tem uma palavra de, irmão, olha, eu sei que foi duro, eu sei que, poxa, você passou por tanta coisa. Deus fala, ô Elias, sai para fora agora. Levanta aí, ponte de pé, tá? Aí passava o Senhor um grande vento, um vento forte, que fendia os montes e que quebravam as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, ó. Elias é conhecido como profeta do quê? Do fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz mansa e delicada. O que é que Deus estava querendo dizer para Elias? Que passou o vento, não era Deus. Passou o terremoto, não era Deus. Passou o fogo, não era Deus. Aí sucedeu que ouviu Elias e envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. Vamos voltar aqui. Ó, a influência maligna fez Elias entrar numa caverna. Uma palavra satânica ele deixou entrar no coração dele. O que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Então a influência maligna levou à depressão, à caverna, à desistência. Eu quero desistir do meu chamado, não dá para mim não, porque mataram todos os seus profetas, eu não sou melhor que os meus pais, mas o Senhor te escolheu. O Senhor já te capacitou. O Senhor sabe que você pode concluir o propósito para o qual o Senhor estabeleceu sobre a sua vida. Olha aqui, nesse texto, o objetivo de Deus era mostrar que no vento, no terremoto e no fogo não era Deus. Estava dando discernimento, irmão, discernimento a Elias. Elias, eu não estou no fogo, não, eu não estou no terremoto, não. Que fogo é que você está vendo? Que vento é esse? Que terremoto é esse? Eu não estou nisso aí, não. E Deus que abriu, ativou o discernimento espiritual de Elias. Aí Elias viu que agora a voz mansa e suave era o Senhor Deus falando com ele. Amém? Então, precisamos manter essa intimidade com Deus, para a gente ter discernimento e compreender a voz do Senhor, tá ok? No verso de número 5, em Marcos 5, os demônios, o objetivo do demônio, sabe o que é? Marcos 5, coloca aí. Marcos, versículo 5. Desce um pouquinho. Isso. Aí. 5, 5. Sobe. Aí. E andava sempre de dia e de noite clamando pelos montes, o endemoniado.
e pelo sepulcro, e ferindo-se com pedras. Então, o que é que o demônio, qual é o objetivo do demônio? É destruir o templo do Espírito Santo. Ele quer ocupar o lugar que é de Deus, que é o nosso corpo. Por isso que o Senhor diz em Romanos 12, né? Apresentai o vosso corpo como sacrifício vivo, que esse é o culto racional, tá bom? Então, o templo, o corpo é o templo do Espírito Santo, mas primeiro ele precisa colocar a alma no cativeiro. Antes de destruir o nosso corpo, ele coloca fortalezas na nossa mente, na nossa alma, tá? Ele tenta colocar a gente num cativeiro de uma depressão, ele tenta colocar a gente no cativeiro do vitimismo, porque eu nasci assim, é Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, né? Quem, aquela novela minissérie Gabriela. Então, é o vitimismo, né? O diabo, ele é especialista nisso aí, colocar a gente nessas fortalezas, ok? Então, ele tenta nos influenciar. Olha o que diz aqui, 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 14. Quando ele coloca a gente numa fortaleza, é o que acontece, é isso aí. 2 Coríntios 3, capítulo 3, versículo 14. 14, versículo 14. Aí, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido, e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem, o Senhor, então, o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde há Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, esse cativeiro que o diabo coloca na nossa alma endurece o nosso coração para não compreender as coisas de Deus. Qual é o objetivo do Espírito Santo, irmão? Qual é o propósito do Espírito Santo? É convencer a gente do erro. Não pense, não confunda, porque o diabo, ele também mostra para a gente o erro, né? Mas o objetivo do diabo é nos condenar. O objetivo do diabo é mostrar o erro para nos condenar. O objetivo do Espírito Santo é mostrar o erro para nos restaurar, para nos libertar. Entendeu? Então, é isso que acontece com muita gente, coração endurecido, essa fortaleza que o diabo coloca muitos crentes, tenta nos influenciar, e a única forma de quebrar essa fortaleza, essa influência maligna, é o conhecimento da verdade. João 8:31 e 32. Coloca aí João 8:31 e 32. 31, isso. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: ó, libertação é para crente, viu? Vou repetir de novo: libertação é para crente, tá? Olha o que diz aqui. E Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos. O que ele quer dizer? Libertação vem através de continuar, permanecer. Jesus está dizendo: vocês precisam permanecer na minha palavra. Por quê? Porque permanecer não é fácil. Vocês serão confrontados com a verdade, tá? Vocês serão confrontados com o erro, com a verdade. A verdade vai trazer desconforto para a sua vida espiritual, mas vai trazer cura e libertação para você. Então, vocês precisam permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meu discípulo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos
libertará. Então, permanecer significa habitar. Lembra do Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Isso aqui não é só salmo de proteção, é salmo de libertação. Aquele que habita nele, que permanece nele, a sombra do Onipotente vem sobre ele, tá? Envolve essa pessoa e traz libertação. Além de conservar a pessoa do maligno, também traz libertação e restauração na vida da pessoa. É isso que acontece na vida dos crentes que permanecem na verdade. Só que hoje, o povo hoje não quer permanecer na verdade, porque acha que a verdade ela é dura. E às vezes a pessoa que é carnal, quando a gente fala uma palavra de confronto espiritual, ela se sente ofendida. A palavra de Deus tem que lhe ofender mesmo, irmão. Tem que lhe ofender. Tem que nos ofender. A palavra de Deus tem que nos confrontar, tem que mostrar o nosso erro, tem que tirar os espinhos, tem que tirar as pedras de tropeço que há na nossa vida. A pedra que empata, de trazer você para fora, de tirar você do sepulcro. Então, é essa verdade que vai tirar você dessa fortaleza que o diabo coloca, muitas vezes, muito crente, muitas pessoas. Então, ó, Lucas capítulo 1, versículo 35, coloca aí Lucas 1, 35. Lucas 1, 35. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Então, lembra? Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra. Então, foi o que aconteceu com Maria aqui, ó. Desceu sobre ela o Espírito Santo, o poder do Altíssimo cobriu ela com a sua sombra, tá? Envolveu Maria. Aí diz: por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Ok? Então vamos lá aqui, ó. Que fortalezas são essas que nos aprisiona, que nos deixa no cativeiro? São conselhos, irmão. Conselho que não provém de Deus. Conselho que não provém da palavra. E às vezes tem conselho de Satanás que vem da palavra, mas leva você para outro caminho. Lembra quando Jesus estava no deserto? O que foi que o diabo citou? Foi o Salmo 91, não foi? Disse assim: atira-te daqui para baixo, porque dará ordem aos teus anjos para que te guardem em todos os teus caminhos, não tropece com seu pé em pedra. Jesus falou assim para ele: arreda-te daqui, Satanás, não tentará o Senhor teu Deus. Então, qual foi a intenção de Satanás falar para a palavra? Tentar Jesus. Então, ele usou a palavra para influenciar para o erro. Precisamos do discernimento espiritual para compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 4 e 5. Que fortalezas são essas? São conselhos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Amém? 2 Coríntios, capítulo, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, as armas não são carnais, não, são espirituais. A fortaleza será destruída através de armas espirituais.
tá? Abre Josué capítulo 6, versículo 3 e 4. Jericó, Jericó estava debaixo de uma influência, Jericó estava guardada através de quê? Através de uma muralha, que ali era uma fortaleza, não é? E como foi que ele destruiu a fortaleza para entrar na terra de Jericó? Josué 6, capítulo 6, versículo 3 e 4. Sobe um pouquinho. Isso. Vós sois todos os homens de guerra, rodareis a cidade, cercando a uma vez, e assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão trombetas de chifres de carneiro adiante da arca, e no 7º dia rodearei a cidade 7 vezes, então foi 13 vezes, tá? E os sacerdotes tocaram as trombetas. O que isso quer dizer? Foi através de rodear a cidade. E eles não usaram granada. Naquela época não tinha granada, tinha? Não usaram granada, não usaram, diga aí outra arma aí, bazuca, né? Não usaram, tinha quem assiste filme aí de época, eles usam aquelas catacumbas, né? Aquelas que joga aquelas pedras para derrubar os muros, não usaram isso. O que é que eles usaram? Trombeta, chifre de carneiro, e começaram a rodear, ó, 13 vezes. Segunda Crônicas, capítulo 20, você vai entender o que vai destruir fortalezas. Segunda Crônicas, capítulo 20. Segunda Crônicas, capítulo 20. Botou aí? Deixa eu ver aqui o versículo. Segunda Crônicas, capítulo 20. Desce mais um pouquinho aí. Tá descendo. É, versículo 19. 18 e 19. 18 e 19. Então Jeosafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os Judá, os moradores de Jerusalém, e lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos de Coatitas e dos filhos de Coratitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito, muito alta. Foi os levitas aqui, foi como trombeta, uma voz muito alta, cantando, adorando o Senhor. O que foi que se levantou contra Josafá? Foi duas nações, os amonitas e os moabitas, tentaram destruir Israel. Josafá sabia que não tinha um exército para enfrentar essa batalha de dois exércitos, duas nações. E o que é que ele fez? A estratégia que ele teve: ninguém vai pegar espada, ninguém vai pegar flecha, ninguém vai usar as armas carnais. Nós vamos adorar a Deus. Vamos cantar louvor ao Senhor. Vamos, vamos ser como voz de trombeta. E isso fez com que eles, os inimigos nem foram atrás dele, nem tentaram matar ele, porque eles ficaram tão confundidos. Diabo não, Deus confundiu o inimigo de tal forma. Cadê o versículo de número? Deixa eu ver aqui. O versículo de número 23. Versículo 22. E ao tempo em que começaram com o júbilo, essa tradução é o quê? A ACF, né? Almeida Corrigida Fiel. E quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e Moabe, e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Eles ficaram tão atribulados, ficaram tão confusos, que eles mesmos se destruíram.
Irmão, o próprio inimigo vai se destruir. Comece a colocar louvor na sua casa. Você vai ver se as fortalezas não vão ser destronadas na sua família, na sua vida. Essas são as armas espirituais que o apóstolo Paulo está dizendo. Louvores, adoração ao Senhor. E qual foi a adoração ao Senhor? Olha a canção que eles estavam entoando. Versículo 21. Sobe um pouquinho aí. Aqui, ó. Isso. E aconselhou com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa. Então era um louvor de adoração, viu? Não é um louvor apontado para um homem, não. Que você vai receber vitória, que você vai. Isso aí é outra situação. Mas se eles estavam querendo que Deus desse vitória no meio de uma batalha que eles estavam vivendo contra o inimigo, eles precisavam trazer uma canção específica de adoração a Deus, porque é Deus que é o Senhor dos exércitos, que é o nosso general de guerra. Aí diz assim: aconselhou-se que o povo ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon, Moabe, na montanha de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, confundidos, envergonhados. Escreve isso na tábua do seu coração. Envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantar contra você. O Senhor vai fazer isso aí, ó, vai trazer vergonha ao inimigo no campo de batalha. E o povo de Deus saiu vitorioso. Para os olhos humanos, aquilo ali eles não poderiam ganhar aquela batalha. Foram dois exércitos de duas nações para enfrentar o povo de Judá, o exército de Judá que é pequeno, pequeno, mas nessa peleja é o Senhor que vai pelejar por nós. Nessa peleja é o Senhor que vai nos dar estratégia para que a gente possa adorá-lo, buscá-lo, e aí o Senhor vai nos dar vitória. Amém? E para a gente encerrar, destruindo os conselhos, não se conformando com esse mundo. Romanos 12, versículo 2, tá? Para a gente encerrar o nosso seminário. Romanos 12, versículo 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse mundo. O que é isso quer dizer? Bota o versículo 2 aí, é isso aí. Ó a tradução da NVI, que botou NVI agora, né? Não se amoldem ao padrão desse mundo, ó, mas transformai pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem ao padrão desse mundo. O que é o padrão? Influência maligna. O mundo quer te influenciar para o erro. Quem é o Deus desse século? O Deus desse mundo é o diabo. Entendeu? O que é que acontece? Os cristãos pensam que aqui é a nossa morada. Não. Aqui não é a nossa morada. O Cordeiro de Deus virá como leão e vai nos tirar desse mundo. Né? Breve ele virá e não tardará. Ele já está à porta. Eu almejo por esse dia. Então, o que é que a igreja, qual é o propósito de vocês que são líderes, são pregadores, são pastores?
é preparar o povo para a vinda do Senhor Jesus, para a vinda de Cristo, né? Então, nosso objetivo é esse, é preparar esse povo, porque nós estamos já vivendo essa semana aí, acho que foi a missionária Lenice, né, que está aí, mandou para mim um vídeo que agora a gente vai fazer compras com a mão, né? Vai tocar. Na verdade, a gente já faz isso no, na caixa, um caixa eletrônico, né? Quem é do Bradesco, acho que até do Santander também faz isso. A gente coloca aquela mão ali, né? Digital, e aí a gente consegue ser identificado ali pelo aplicativo do banco. Irmãos, a tecnologia cada vez mais está avançada. Então, o sinal do fim do mundo é a tecnologia cada vez mais, o avanço da tecnologia, né, crescendo. Então, precisamos, aí, ó, os irmãos já estão colocando aí, dispositivos, ó, comprar e implantar microchip no corpo, prática conhecida como não sei falar inglês, tá? É um procedimento que permite substituir chaves, cartões de crédito, crachá de aproximação. Dispositivo mais comum utilizam tecnologia NFC. Quer ver? Meu ticket lá no trabalho, eu liguei para a Plux Brasil. Eu falei, vem cá, tem como eu fazer compra sem o cartão? Aí a mulher falou assim, tem. Seu celular tem NFC? E meu celular, irmão, é esse pebinho aqui, ó. Eu pensei que meu celular tinha esse sistema NFC. O sistema NFC é que você bota ali na máquina de cartão e ali já efetua ali, já compra. Então, meu celular aqui não tem NFC, eu tive que esperar a segunda via do cartão, né, para você ver que esse sistema aí já vai estar em todos os celulares. E nós já estamos vendo aí que vai sair do celular, vai ficar na mão do homem. Ok? Eu queria agradecer a todos, deixa eu ver aqui, todos que se fizeram presente aí nesse seminário. O seminário foi uma batalha para a gente poder fazer esse seminário. Eu mesmo estou com a garganta aqui bem inflamada, acordei com a garganta já trancada, mas eu falei, não, eu vou fazer o seminário, não tem para onde correr não. O diabo não vai me parar não. Só se o Senhor falar o que ele falou para Paulo, né? Paulo, você não vai passar a Macedônia não. Mas enquanto o Senhor não falar, enquanto o Senhor não confirmar, né, dizer não, não faça, isso significa que ele está no controle de todas as coisas, e eu creio que essa noite foi uma noite poderosa, uma noite que o Senhor trouxe, né, esclarecimento para as nossas vidas, e eu quero orar, ok? Ó, Bárbara aí, ó. Gente, ó, vou fazer uma propaganda. A Bárbara faz um pão delicioso, é, pão maravilhoso. Vou dar um abraço para a diaconisa Bárbara, congregou com a gente ali na El Chamar. Ainda está lá na El Chamar, né? Deus continue abençoando poderosamente o povo da igreja El Chamar. Viu, irmãos? Então, Silvano também, ó, Silvano aí. Silvano, nosso aluno lá do Instituto Teológico Hebron. A missionária Lenice, o esposo dela, Jordão, está aí também. Minha esposa aqui, Nayara. Cadê? Nadijane. Tem um aqui que está cheio de número, não tem nome. Eu creio que deve ser a irmã Luzia, né? Tem também a irmã Michele também está aí. Fabiana também lá do curso lá de teologia. Tá bom? Quero agradecer a vocês pela presença de vocês. E vai vir mais coisas aí, viu? Para a gente poder
Era bom se esse seminário fosse presencial, mas vamos estar em oração, que eu sei que o Senhor vai nos dar direção, ok? Vamos orar para a gente encerrar. Quem quer falar? Peraí, deixa eu liberar aqui. Esse aplicativo aqui eu estou ainda aprendendo, viu? Tenta ativar aí seu áudio. Escreve aí, Silvano, porque eu estou tentando aqui. Esse aplicativo é novo. Pronto, ativou aqui. Oi? Peraí, ativações. Peraí, aqui, áudio. Não consegui. Pode usar aqui o chat, ó. Até eu tentar aqui ativar o áudio. Pode escrever aqui, ó, no chat. E aí, pronto, deixa eu ver aqui, peraí. Precisamos de mais momentos como esse, amém. Bênção do céu, Deus abençoe sua vida, pastor Alex. Maravilha esse seminário, Fabiana. Quem é que está aqui? Saí sem querer. O microfone de Bárbara está aberto. Aqui, peraí. Silvano, cadê? Silêncio. Tenta ativar aí o seu som aí, Silvano, para ver. É, não tá saindo não. Tá saindo não. Tá saindo áudio não. Mas, ó, queria agradecer a vocês. Eu vou me retirar que ainda não comi. Eu quero agradecer a vocês aí pela oportunidade, a todos que estão aí, viu? Deus continue abençoando. Nós vamos orar para a gente encerrar. E continue lá no grupo, viu? Que eu vou mandar mais coisas lá no grupo, informações lá para a gente poder crescer, né? Juntos na graça e no conhecimento. Vamos orar? Senhor amado Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, eu quero agradecer, Senhor, por cada um que entrou nessa sala e foi ministrado através da tua palavra. Eu sei que o poder de Deus, através da sua palavra, pode fazer algo que a filosofia, que a sabedoria humana não faz. Mas é o teu Espírito, Senhor, é quem rege, é quem governa o homem. E que o Senhor possa trazer testemunhos, que o Senhor possa trazer milagres da parte do Senhor. Que o Senhor possa, meu Pai, levantar um grande exército, que esse povo venha galgar as coisas que são preparadas para os filhos de Deus nas regiões celestiais. Eu sei, meu Pai, que o Senhor agora está liberando sobre a vida de cada um deles agora. Liberando sobre a vida deles, Senhor, uma unção, a unção que quebra o jugo, a unção que despedaça as cadeias. Senhor, libera sobre a vida deles capacitação. Senhor, libera sobre a vida de cada um deles ferramentas para poder destronar as fortalezas que há, meu Pai, de colocar cativos, meu Pai. Mas eu sei, Senhor, que o Senhor vai capacitar, vai dar sabedoria para que eles possam, Senhor,
assim usar a ferramenta da tua palavra para destronar, Senhor, todo o principado e potestade que se levantar contra a vida dos teus filhos. Libera agora uma unção de cura, libera agora uma unção de renovo, libera agora, Senhor, a unção, meu Pai, que vai fortalecer a caminhada deles, Senhor. Aqueles que estão agora, meu Pai, passando por situações difíceis na sua família, na sua casa, que o Senhor possa dar a eles, Senhor, as ferramentas, para que eles possam desfazer as fortalezas, as armas espirituais que foram citadas aqui nessa ministração. E eu sei, meu Pai, que a casa deles será um pedacinho do céu. Eu sei, Senhor, que o Senhor vai fazer coisas grandes na vida de cada um deles. Eu sei que o inimigo vai bater em retirada sobre esta casa. Esse inimigo que está aí alojado na sua casa, que deixa você opresso, que você não consegue dormir direito. Esse espírito que tenta colocar você em uma depressão, ele já caiu por terra agora. Porque o Senhor diz: levanta-te e anda, porque grande será a tua caminhada. O Senhor agora está visitando a tua casa. O Senhor agora está acampando anjos aí na porta da sua casa, em cada parte da sua casa, no seu quarto, na sua sala, no banheiro. Senhor, envia aí patentes de anjos agora, quebrando toda a fortaleza do inimigo, toda a palavra de maldição, todo espírito de inveja sobre a vida deles. Senhor, libera agora uma palavra profética, que o seu povo será um povo bem-sucedido sobre a terra. Não haverá, Senhor, nenhuma falta na vida deles, financeira, espiritual. Senhor, que haja saúde física, emocional, saúde espiritual, meu Pai. Eu te peço agora, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Vai agora, meu Pai, trazendo paz nessa casa agora. Vai agora, meu Pai, aquietando o coração do teu povo. Vai agora trazendo sobre a vida dele, vai tirando toda a ansiedade, vai tirando toda a inquietação. Traz a ele, Senhor, a certeza que o Senhor trabalha para nele, para naqueles que nele esperam. Que o Senhor está agindo, o Senhor está trabalhando e o Senhor está operando na vida de cada um, em nome de Jesus. E todos digam amém. Amém, irmãos. Deus abençoe sua vida. Fica na paz do Senhor. E vamos nos falando aí no grupo, tá certo? Beijo no coração, um forte abraço.